Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Nelson Camato Moreira, estou aqui com dois amigos, Júlio Bentivoglio e o Antônio Leal de Oliveira. Nós estamos apresentando para vocês a Rede de Estudos Benjaminianos, que tem um propósito de atender aí a todos que querem conhecer melhor esse filósofo que marcou o pensamento ocidental no século XX e que até hoje se mantém muito atual, né? Então, nós temos hoje, especificamente, dois objetivos, né? Que é mostrar a atualidade desse pensamento e mostrar também o histórico do nosso grupo, né? Então, de imediato, eu gostaria de já passar a palavra para o meu amigo Antônio, que vai mostrar um pouco, vai falar um pouco para vocês sobre essa importância do pensamento benjaminiano ainda nos dias de hoje. Olá, pessoal, boa noite. Bom falar com vocês. Falar de Benjamin é sempre uma alegria. A gente se reúne já há quase 4 anos, seja nos eventos que organizamos, seja nas nossas reuniões em grupos, disciplinas, etc. E por que ler Benjamin hoje, né? Por que falar de Benjamin nessa atualidade? Eu acho que alguns pontos chamam muito a atenção, né? Se a gente for pensar nesse momento atual dessa pandemia trágica aí que tem nos afetado no mundo como um todo, o Benjamin ele chega para a gente não só pelos seus temas, pelos seus aportes teóricos, e aí a gente lembra da ideia de estado de exceção, a gente lembra da ideia de crítica à ideia de progresso, né? Que são temas muito pertinentes a essa realidade atual, se a gente for pensar que o epicentro hoje dessa grave crise é aquilo que a gente chamaria do mundo mais evoluído, né? Pelo menos em termos ocidentais nesse sentido. Não só porque esses pontos da teoria de Benjamin são muito pertinentes à nossa atualidade, como alguns autores que têm sido muito proeminentes na discussão dessa realidade atual, eles trazem sempre algum tipo de leitura benjaminiana, né? Eu lembro o caso do George Agamben e do coreano Byung-Chul Han, por exemplo, na Sociedade do Cansaço, logo num dos seus primeiros capítulos, ele já faz a referência a essa crítica ao aquilo que a gente chama de mito do progresso, né, em termos benjaminianos, logo no começo desse livro. E Agamben tem aquele clássico já na filosofia, na teoria política, que é o estado de exceção, que é um conceito, um livro totalmente constituído a partir de uma reflexão surgida de uma discussão de Walter Benjamin com Carl Schmitt. Além disso, a gente pode dizer que Benjamin é um autor, como mostram, talvez, o trabalho desses dois autores que eu acabei de citar, autores contemporâneos que estão escrevendo sobre o assunto da ordem do dia. Benjamin é meio que um autor que está na moda hoje, né? Não sei se ele gostaria que a gente usasse esse termo, mas, enfim, é algo que foge ao controle dele e talvez até o nosso também. Para mostrar um pouco disso, eu citaria 3 exemplos disso, dois livros. Esse livro aqui de 2015, do jornalista Stuart Jeffries, Grande Hotel Abismo, onde ele faz uma espécie de história romanceada da escola de Frankfurt. E aqui a gente pode ver o nome do senhor, cadê ele? Walter Benjamin, em algum momento. Aqui, que é um dos personagens principais. Esse livro é fantástico, é um livro de 2015 a 2016. Um livro de 2018 que também tem Benjamin como um dos seus personagens principais, é esse Tempos Mágicos, que trata da filosofia na década de 20, né? E entre os 4 principais filósofos desse período, nós temos aqui Walter Benjamin. Esse livro é um grande sucesso editorial e um livro de 2018. E só para ficar em mais um exemplo recente, a revista Cult, né, no ano passado, acho que em junho, julho do ano passado, em um dos seus números, ela dedicou um dossiê, um dos seus famosos dossiês filosóficos, à figura de Walter Benjamin. Então, é um cara que, além de trazer um aporte teórico
muito importante para a gente refletir, e nós que estudamos Benjamin sabemos o quanto a sua biografia, inclusive, se confunde muito com a nossa era atual, né? O Michel Levy, que é um dos autores fundamentais, sem dúvida nenhuma, vamos falar muito de Michel Levy ao longo das nossas discussões aqui. Esse livro que eu diria para quem nos estiver ouvindo, né, que talvez seja um dos melhores livros de introdução ao pensamento de Benjamin, não só pela forma como Michel Levy, que é o Aviso de Incêndio, né? Walter Benjamin, Aviso de Incêndio, uma leitura sobre o conceito de história, que não só, eu acho que a grande vantagem desse livro para os leitores iniciantes é que ele traz o texto do Benjamin no original, aliás, com uma tradução da grande Jeanne-Marie Gaillaban, né, das famosas teses sobre o conceito de história dele, como o professor Michel Levy, né, nosso querido professor que nos deu a honra de estar aqui em Vitória com a gente no nosso primeiro evento, né, inaugurando com muito pé direito os trabalhos da REB. Ele se preocupou em fazer uma interpretação dessas teses famosas benjaminianas a partir de um olhar não só contemporâneo, não só um olhar do que nós estamos vivendo na contemporaneidade, como também em cada tese ele faz uma interpretação trazendo para uma realidade latino-americana. E só para E os fechar próprios essa minha temas também, intervenção né, inicial, Antônio? Acho que é como, né? importante a gente, antes do Júlio falar do que já aconteceu em termos de eventos e as nossas perspectivas, eu acho que você destacou bem assim os autores que continuam trabalhando com Benjamin, nessa relevância da obra dele, e também sem destacar assim algumas palavras-chave como tecnologia ou técnica, né, progresso, catástrofe. Exatamente. Você vê que é um autor que ele traçou alguns pontos fundamentais do século XX que seguem até hoje nos nossos Exato. dias Só como uma as provocação angústias, né? nessa sua fala, Nelson, que eu acho que é genial. Tem uma frase clássica dele que ele diz, né? Aquilo que a gente chama de progresso, ou que se chama de progresso, eu vejo como barbárie, né? Sim, E eu acho que essa realidade atual que estamos vivendo, né? Ou seja, aquilo que para muitos era um sonho, né? Um país de primeiro mundo, um país evoluído e etc. E hoje, nessa realidade da pandemia do Covid, por exemplo, mostrou como, em muitos pontos, estamos meio que na mesma. Um amigo usou uma frase muito pertinente essa semana, vou até fazer a menção a ele, Chico Amaral, ele disse: não estamos no mesmo barco, estamos no mesmo mar revoltoso. Alguns têm um barco um pouco cada um com as melhor. suas Aí entra embarcações, né? até, exatamente, entra até o outro conceito dele do estado de exceção, né? Sim, Permanente para aqueles que sempre estiveram nele. Né? sim. O SUS cheio, um hospital cheio não é novidade para a grande maioria, infelizmente, desse povo sofrido, que é talvez a grande preocupação perene de Benjamin, né, que permanece para nós até hoje. E a obra dele é enorme, né? Eu acho que o Júlio pode falar um pouquinho agora. A gente vem tentando tratar de alguma forma com alguns eventos e publicações, mas como você falou aí, fazendo a comparação, né, com a metáfora do mar, há ainda um oceano de possibilidades para a gente falar Exato. desse autor e dos acontecimentos e das angústias do nosso tempo, né? Não é isso, Júlio? É isso mesmo. Como vocês já mais ou menos salientaram, né? Benjamin é um autor absolutamente atual, profícuo, né? E que, digamos assim, é multidisciplinar. A obra benjaminiana pode ser acessada por diferentes vias analíticas, não é? E a contribuição dele é muito importante em variados campos, né? Estudos literários, nos estudos urbanos, na geografia, nas ciências sociais, na história, né? Na história que é o meu campo de atuação, enfim, nas artes, né? Então, assim, é um autor absolutamente seminal e desde a criação da nossa REB, que é a Rede de Estudos Benjaminianos, o propósito era, digamos assim, fazer esse enfrentamento também com um olhar plural, né? Variado, diversificado, com aportes no direito, na filosofia do direito, na história, na filosofia da história, mas sem perder de vista, né? A literatura, o problema da narrativa, da memória,
Então, é uma originalidade absolutamente inesgotável, eu diria, né? E que fez com que nós nos juntássemos inicialmente, né? A FDV com o professor Nelson Camata, a UVV com o professor Antônio Leal, e os laboratórios, né? Os nossos laboratórios, o laboratório Teoria Crítica do Constitucionalismo e o laboratório da UFES de Estudos em Teoria da História e Historiografia. Então, nós nos juntamos, inicialmente, não foi fazendo algumas discussões de textos, fazendo alguns debates, algumas apresentações, e, por fim, começamos a organizar os nossos eventos bianuais. Então, a gente fez, na verdade, até agora, 2 grandes eventos, né, que vocês vão ver aí os cartazes. O primeiro foi em 2016, um colóquio internacional, que teve, né, a presença do Michel Lovy, como já disse o professor Antônio Leal, e também o professor Márcio Seligman Silva. Foi um colóquio importantíssimo que, digamos assim, lançou a ideia e colocou à prova a validade do nosso projeto, né? De criar esse grupo multidisciplinar de pesquisa e de estudo em torno da obra benjaminiana. O segundo congresso que a gente fez foi um colóquio em 2018, intitulado Testemunho e Melancolia, que teve a participação do Willy Boll, né, que participou, entre outras coisas, do projeto da tradução da obra Passagens, que talvez seja uma das mais importantes do Benjamin, talvez um dos livros mais difíceis de ser traduzido. E a gente tinha previsto agora para 2020 um terceiro colóquio, já com o convite e o aceite feito pela professora Jean-Marie Ganheban, que infelizmente a gente teve que cancelar por conta da Covid-19. Ele ia se realizar agora em abril, e provavelmente a gente vai tentar realizá-lo agora no segundo semestre de 2020. Bom, desses encontros já surgiram alguns papers, a gente tem orientações de alunos de iniciação científica e mestrado e doutorado que usam a obra de Walter Benjamin, e também produzimos um livro intitulado, não por acaso, né, Testemunho e Melancolia, que foi publicado em 2019. E que conta, dentre outros, com textos do Willy Boll, do Márcio Seligman Silva, do Augusto Leite de Carvalho e do professor Marcelo Rangel. Bom, por fim, eu acho que um dos objetivos centrais da REB é manter essas discussões e essas leituras de texto que vão ser feitas pelos integrantes do grupo aqui no plano local, né, aqui do Espírito Santo, e também, claro, preservar essa realização de eventos bianuais com convidados externos, nacionais, né, brasileiros ou estrangeiros, né, encontros nacionais ou encontros internacionais. E, por fim, claro, alimentar com esses vídeos que a gente pretende disponibilizar para vocês, né, bastante conteúdo em nosso canal, com apresentações, com debates, análise de obras e autores, aulas, conferências. Então, a ideia é manter um pouco essa iniciativa da produção de vídeos, paralelamente às outras atividades de pesquisa e de discussão que nós já fazemos. Bem, eu acho que é isso então, né? A ideia é lançar essa pedra fundamental e a partir daqui vocês ficaram sabendo dos próximos eventos, dos encontros, dos convidados, dos temas, né, que são sempre relacionados com algum ponto, alguma questão do momento, e sempre resgatando esse ponto, essa questão do momento, a obra do Walter Benjamin, e mostrando, ou tentando mostrar para todos a relevância, né, e a atualidade, essa questão sempre atual, Walter Benjamin. Por esse momento, acho que é isso, né, pessoal? A gente volta com os nossos próximos temas.